Vocês estão me vendo de cabeça baixa aqui, mas não tem nada a ver. Estamos começando o MTV Debate. Toda semana estamos debatendo aqui com assuntos extremamente polêmicos que acontecem no Brasil e, quiçá, no mundo. Vamos ver o tema de hoje. No primeiro fim de semana do mês de maio, diversas cidades do mundo celebram a cultura da maconha. No Brasil, usuários da erva organizaram marchas em 12 estados com o objetivo de debater o assunto com a sociedade. Mas as manifestações causaram polêmicas. Em algumas capitais, o evento foi proibido. Segundo as autoridades desses lugares, a marcha nada mais é do que apologia às drogas. Além disso, especialistas da área da saúde acreditam que a maconha é uma droga perigosa que causa dependência. Os defensores rebatem e afirmam que as passeatas em favor da cannabis são importantes para as pessoas discutirem a política de drogas no país. Dizem ainda que a maconha tem que ser legalizada. Afinal, o uso da maconha no Brasil, discutir ou oprimir? Que coincidência, né? Pois ontem eu estava no Rio de Janeiro, no Leblon, fazendo um jogging, tipo assim, 8h30, andando pela rua. E apalermado, perplexo, pelo fato de ter sabido da proibição. Porque vocês sabem que essas passeatas essa marcha foram no mundo inteiro. E houve proibições praticamente em grande parte dos estados brasileiros. E eu estava pensando assim, eu sou um cara obsessivo, eu sou um cara obstinado, obsessivo, compulsivo. Eu estava tentando achar um adjetivo, e pensei assim, amanhã eu não sabia que o tema era este. Eu pensei assim, eu tenho que falar para as pessoas e tenho que ser muito claro e muito preciso quanto ao adjetivo, quanto o que isso pode representar para a sociedade brasileira. E só vinha uma coisa na minha cabeça, apesar de ser uma coisa muito feia. E eu pensei assim, a proibição é uma coisa de algo de repugnante, algo preciso. Eu queria falar com o Renato Sica. Renato, você que é um dos organizadores da marcha, por favor, comece para a gente depois continuar espraiando isso. Claro que eu tenho que dar a parte aqui, porque realmente eu não conseguia me conter. Por favor. Tá bom, Renato. Boa noite, Lobão. Renato, é você? Sou eu. Pois desculpa, eu sempre sou uns caras estrábicos sobre o vídeo. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Lobão. Bom, boa noite. Boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto na MTV. Ah, porque um é 5 e outro é Sica. Tá bom, agora vamos lá. Então, nós trouxemos para o Brasil, desde 2002, no Rio de Janeiro, um evento que acontece no mundo todo, né, que foi criado em 1999 em Nova York, né, que esse ano 237 cidades no mundo participaram, né, que é a Marcha da Maconha. O nosso objetivo é discutir a política de proibição da maconha, né, defendendo a política de proibição, que no nosso entendimento é uma política absolutamente falida, né, pela legalização e regulamentação, tanto da produção como da distribuição e do consumo, né, da planta cannabis sativa. A marcha, infelizmente, ela foi proibida na grande maioria das cidades brasileiras onde ela estava prevista, né, aconteceram muitas prisões, né, em Fortaleza foram 20 detidos no dia da marcha, em João Pessoa 9 detidos, sendo que os 9 foram indiciados, no Rio de Janeiro 1 detido no dia da marcha, em São Paulo 6 detidos, aliás, em São Paulo não, desculpe, em Salvador, 6 detidos no dia da marcha. Quer dizer, houve realmente uma política de repressão, né, em todo o país ao nosso movimento. E no Rio de Janeiro nós temos também, eu e mais 4 companheiros que estamos sendo respondendo por apologia ao crime, né, porque fomos detidos pela Polícia Militar enquanto estavam distribuindo um panfleto divulgando a marcha, né, um panfleto que dizia simplesmente, né, Marcha da Maconha pela legalização, né, defenda os seus direitos. Era isso que estava escrito no nosso panfleto. Ok, assim, será que nós estamos no novo 68? Estamos em 2008. Major Olímpio, por favor, o senhor acha que realmente este tipo de atuação seria realmente uma apologia às drogas, uma apologia ao crime organizado? Eu não acho, Lobão. Até o Código Penal Brasileiro, no artigo 287, ele fala da apologia do crime ou criminoso, e fala exatamente da conduta típica que é em relação a isso. Agora, a questão maior de legalização de drogas, o que nós vamos criar para regular isso no Brasil? A Drogabras? A questão maior é o seguinte, nós temos hoje um problema seríssimo com a sociedade brasileira, como é um problema mundial, que é justamente a ação dos narcotraficantes sobre a sociedade. Então usa, na minha visão,
Eu fiquei 29 anos no serviço ativo da polícia, pegando justamente a tragédia do que resta da ação do narcotraficante. Então, na verdade, isso aí é apologia do crime. Apologia do crime que no Código Penal é uma besteira ali de 3 a 6 meses. É feito um TC, um termo circunstanciado, não dá nada para ninguém, tá? O Sica, que é advogado, sabe bem disso. Tá? E por isso exatamente se faz esse tipo de coisa. Agora é bom que a sociedade saiba o número de vidas ceifadas em relação à droga, a ação do traficante. E o traficante age, pega os países feitos o nosso, onde há impunidade geral em relação a isso, onde o crime compensa, aí o traficante ele vai agir. E bancando até esse tipo de movimento como um banca no mundo todo. Isso aí é a ação de narcotraficante que está justamente bancando esse tipo de coisa. Eu podia perguntar uma coisa para o senhor? Desculpa. Eu acho que, pela minha humilde opinião, eu acho que é o contrário. Porque é o seguinte, se fosse liberado, os traficantes não existiriam mais. Eu, se fosse traficante, eu ia contra a passeata, porque se legalizam, vão acabar com o meu negócio. Por favor, advogado... Nós vamos legalizar a morte, Lobão? Que morte, pô? Estamos legalizando a morte, pô. Meu Deus do céu. Sica, depois a gente continua. Lobão, em relação a essa última observação sua, existe um grande penalista que é ministro da Suprema Corte Argentina, o ministro Zaffaroni, que ele diz o seguinte, que o controlador do preço de drogas no mercado negro é o sistema penal. É o sistema penal. Quando a polícia apreende mais drogas, o preço sobe. Quando a polícia apreende menos, o preço desce. É uma bolsa de valores. É uma bolsa de valores clandestina e que é favorecida pela proibição. Não é? Pelo... Isso é uma coisa muito óbvia. Por exemplo, outra vez, Major, por exemplo, na lei seca, na época da lei seca nos Estados Unidos, o que foi a mãe e o pai da máfia? Não foi a proibição do álcool? Não, mas olha... Não é exatamente isso que ocorre aqui? Negativo. A questão da maconha, que é a entrada para outros tipos de drogas e que leva à morte, que o nosso país acaba... não tendo como coibir o narcotraficante. Nós já tivemos até alteração da legislação em relação ao usuário de drogas, que foi a Lei 11.343 de agosto de 2006, que ela deixou de criminalizar, não é mais crime na legislação brasileira, o consumo do entorpecente. O que é uma injustiça com o traficante, não? Não é. Isso aqui se provocar o senhor. Ele expressou não é. E foi... Então, André Dias, estudante, por favor, está tratando como alguém a ser tratado e não punido. Agora, o traficante... Lobão, olha só, o Major fez e uma o homem do álcool, e o homem que toma um goró, ele tem que ser... todo mundo sabe que o álcool é muito mais... É uma droga muito mais perigosa que qualquer outra coisa que está proibida. E como é que nós lidamos com essas N mortes depois de um feriado, inclusive um feriado como esse? Um monte de gente mal. Nós tínhamos que apenar... Proibir o álcool também? Não, proibir o álcool também, eu queria saber sim ou não? Com esse tipo de conduta, sim. Você acha que vai proibir o álcool? André, a gente está proibindo a liberdade de expressão. Ele queria dizer que ele é a favor da legalização e ele está sendo processado por isso, 3 a 6 meses é justo? Não, porque ele está a sendo liberdade de expressão está garantida no mesmo, artigo 5º, com a inciso 4º da que o Major Constituição, fez. que ele fala exatamente, é lícito o direito de reunião, desde que o objeto seja lícito. Tá totalmente aí nós estamos falando... Tá totalmente enganado. Não, e quando que vai mudar a lei? E quando que vai mudar a lei? Vamos com calma. Tem um raciocínio interessante. Inciso 16, é totalmente diferente do que o senhor acabou de Por falar. favor, eu queria que o Sica Veja bem, pudesse ser um advogado. existem várias manifestações de conflitos de ideias, essas manifestações são importantes. Existem várias, e já houve no Brasil, várias manifestações, por exemplo, pró-aborto. E o aborto é crime. E as pessoas que se manifestam pró-aborto não são presas. Por quê? Porque tem um problema moralizante por trás. Eu queria voltar ao tema. Eu queria deixar uma coisa bem clara. Não, eu não estou fugindo. Não. Eu quero ser mais pontual, você vai entender a minha pergunta. Eu queria saber, depois vamos chegar lá, mas é para a gente edificar a nosso debate. Constitucional ou não, a marcha é proibida ou não? Totalmente constitucional, totalmente permitida e mais do que isso, ela é bem-vinda. Então é retrocesso. Pelo seguinte, o conflito de ideias, ele motiva a evolução da sociedade, a renovação dos quadros sociais. Certeza. Lobão, já houve tempo em que as pessoas achavam que a Terra era o centro do universo. E quem achava o contrário era preso, era reprimido. E ainda bem que houve pessoas que continuaram lutando para dizer que a Terra não era o centro do universo. E que você pode Porque senão até hoje a gente já está achando que a Terra era o centro do universo. Então talvez haverá um tempo... E eu espero que haja no futuro, que a gente ainda vai olhar para trás e dizer, olha, houve um tempo em que as pessoas que usavam maconha eram caçadas. Você hoje a bruxa.
Então esses movimentos tinha são gente, importantes. Tinha gente no início do século XX, o Turíbio Santos fala que pessoas que tinham com a mão direita uma unha maior, que eram violonistas, eram presos por serem violonistas. Marcelo, você é um ex-traficante, um apoiador agora aos dependentes de droga. Mas por favor. atualmente eu estou como um apoiador, mas um ex que faz 15 anos. É isso Mas que tem tudo que pegar. bem. Não, mas isso é bom para as pessoas Porque entenderem existem exatamente. pessoas, exatamente. Porque é muito, muito importante dizer isso para as Isso pessoas aí é um entenderem. passado que eu estou levantando justamente pela situação que eu vi. Agora, Essa eu quero tal... saber primeiro assim, eu quero te perguntar assim, em relação, antes de qualquer coisa, a marcha, porque a marcha, ele é um ponto. Fumar ou não fumar, ou proibir, é outra coisa. A marcha, nós temos que começar focando na marcha. Por favor. Não, o tema é se ela deve ser discutida ou Sim, ou oprimida. proibida ou Eu reprimida. coloquei até a minha opinião abolida, porque é uma forma que eu vejo de incentivar as pessoas a usar outra droga. É isso mesmo. Eu usei o álcool, usei o cigarro, usei a maconha leva às outras drogas. Eu tive pessoas ao meu lado, como você já citou logo de cara, o que eu fui, então eu não vou esconder de Não, eu você. tenho que falar isso para as Classe pessoas A, entenderem. não, tudo bem, eu não escondo isso de ninguém. Eu estou dizendo isso porque, antes de mais nada, isso é uma coisa natural. Né? Hoje em dia a pessoa se envolve nas drogas, posteriormente ela procura um outro meio de vida, né? Que é o tráfico. Acaba-se. Mas Você foi um comerciante como é um comerciante de álcool. Não precisa se preocupar em relação ao seu passado. Não, mas tudo Mas bem, não ele emitir nota pode. fiscal. Agora eu queria falar Só não emitir nota fiscal, entendeu? não, Então é beleza. totalmente Traficante diferente. não é comerciante, Então, não. Traficante veja bem, é o tipo de bandido Nós- mais perverso que nós temos na sociedade. Ok. Acho que o assassino é mais perverso. Gente, eu quero apenas... Estuprador também é mais Gente, perverso que o isso traficante. promete, isso promete. Eu vou quero colocar só ele me chamou abrir, eu de quero abrir para narcotraficante, todo aí o mundo clima já deu uma falada. esquentou André tem que logo falar um de pouquinho cara, mais, mas o Murilo Batiste, um psicólogo, eu acho que é uma pessoa também embasada em relação à questão clínica. Eu queria que você tivesse a sua palavra para dar a sua opinião, para começarmos o nosso debate. Pegando o gancho pela marcha, eu acho que é democrático, mesmo discordando da Mesmo que seja opinião. uma coisa abominável, uma coisa que você repreenda, você acha que é uma coisa abominável você repreender? Eu respeito o debate de ideias. Eu respeito o debate de ideias, acho que democrático, mesmo A marcha discordando, em si. mesmo discordando da opinião, pelo seguinte ponto de vista, porque as drogas que causam maior impacto na saúde pública no Brasil são as drogas legais. Sim, Álcool, sim. tabaco. Cigarro, né? Você legalizando uma droga, por exemplo, que nem a maconha, você vai colocar ela no rol dessas outras drogas. Você vai putrificar a maconha por causa desse rol, é isso? O jovem, enfim, usuário de maconha, ele usa ela por vários motivos. Contravenção, transgressão, é um deles só. Ninguém fala que é horrível, Perfeito. ninguém fuma e fica é horrível, é horrível, A droga é prazerosa, pô. Pelos efeitos que ela provoca. Produtivo, Pela- criativo, mudou o mundo. Mas então o cigarro e o álcool te levam à maconha também, porque a maconha te leva às outras Eu drogas e bebi por aí álcool com vai. 13, 14 anos, eu bebi álcool já. Então, A maconha não vai ser o que vai diferente. te levar é Igual a a maconha não vai ser conduta. diferente. Não vai É ser a diferente. sua conduta. Por favor, deixa eu continuar o Murilo aí, Pra por favor. concluir, então, ao jovem, enfim, o usuário de maconha, ele faz uso da droga por vários motivos. Pelo efeito que ela provoca, pelo fato de ser proibido, por estar dialogando com alguma cultura que permeia o uso, enfim, são muitos motivos. E é importante entender que, eu entendo a justificativa de criticar a proibição, mas é importante entender que não está muito clara essa ideia se a proibição aumenta o consumo ou se é o contrário, porque você tem países com a legislação liberal em relação à maconha e tem países com a legislação dura. E não está claro se isso está associado com o aumento ou a diminuição do uso da Tudo droga. bem, eu só queria que você deixasse bem claro para as pessoas se você acha lícito O debate? A proibição da marcha ou não. Isso para Não, eu começar. acho pra depois democrático. Você acha A marcha. antidemocrático? Eu acho que a marcha é democrática. A proibição como o debate houve. de ideias. Pois é, nós tivemos o Eu mundo respeito a todo marcha, o teve debate. essa marcha. No Brasil, Mesmo discordando da marcha, eu respeito eu também o debate. posso discordar, mas assim, discordar do conteúdo, mas discordar das pessoas não serem Ouvidas. livres para poder ser Ouvidas. ouvidas, isso é que é o mais sério, o que eu quero Concordo, o não, cerne da concordo, questão. lógico. Tem direito de ser ouvido, Tem que ser direito direito de ser ouvido. respeitado, Ok, Murilo, eu só tem queria direito só... à informação, uma série de outras coisas. sem dúvida. Exatamente. Pois então, olha, eu quero que vocês liguem, por favor, confabulem, psicografem, entrem no nosso mural, entrem no site, entrem no telefone, pensem, e nós vamos para o nosso primeiro break e voltaremos daqui a pouco.
Pois é, meus amigos, estamos de volta com o MTV Debate. Hoje num assunto muito palpitante, falando sobre o uso da maconha no Brasil. Então nós vamos começar, quer dizer, continuar, né? Nós estamos aonde mesmo? A gente está aqui num debate muito assim, no intervalo. Vocês não podem imaginar o que nós estamos acontecendo. Agora, nós vamos continuar, por exemplo, nós vamos continuar muito focados. Vocês têm que entender que estamos na marcha. Nós não estamos aqui ainda falando se a maconha é joia ou a maconha... Isso é um assunto coadjuvante. Nós queremos saber sobre a marcha. Então, eu quero continuar com o Murilo, que estava com a palavra. Por favor, continue, porque você estava falando exatamente sobre isso. Sobre direitos democráticos, e você expressar mesmo uma coisa que a gente não concorde, né? Por exemplo, a passeata gay. Então, quem não é gay, contra. Não pode, porque eu não sou gay, então... É isso, né? Mais ou menos, o raciocínio poderia ser mais ou menos desse tipo, né, Murilo? O raciocínio vai por aí. Porque a gente está no debate de ideias, acho que enriquece todo mundo, enriquece a sociedade, e a gente sai crescendo com isso. Mesmo discordando da legalização da maconha, eu entendo que é um debate democrático. Enfim, então eu acho que, pegando o mote do programa, seria debater para prevenir. Sim, ou para pensar, né? Debater para pensar sobre. Com foco em prevenção. Não é? Agora, Major, por que tanta aversão a isso? Eu não consigo entender. Por mais que a gente veja os prós ou contras, inúmeros contras, eu não consigo entender essa aversão. Eu não consigo entender. Você podia me explicar um pouco? A minha aversão, como pai, sou pai de adolescente. Eu também sou. Como policial, 29 anos. Adoraria ser. Adoro polícia. É uma profissão maravilhosa, acho que cada um tem a sua opção de vida. Fiz até um juramento de morrer pela sociedade, se precisar daqui a 5 minutos, morro porque cumpro meu juramento. E até por isso, só trombei com situações trágicas. Quando eu vejo, nós conversávamos aqui no intervalo, graças a Deus alguém dizendo, consegui me reabilitar, consegui me reinserir na sociedade, me dá desespero. Saber exatamente que querem fazer essa apologia do crime. Olha, mas a passeata gay, não está escrito na legislação brasileira que ser gay é crime, não. Mas é um de jeito nenhum. E a da legalização do aborto, De jeito nenhum. O senhor quer proibir a passeata pela legalização do aborto? De jeito nenhum. Agora, o senhor quer proibir, Major, a passeata pela legalização do aborto? Marcha por maconha é bater palma para traficante. Eu não vou bater palma para traficante. Eu não consigo entender essa lógica. Nunca. Essa é a lógica de se vender a morte. Mas qual é o interesse do traficante? De vender a morte. Nós estamos aprendendo, a Polícia Federal, os polícias civis e militares do Estado estão aprendendo. Nunca aprendemos tanta droga no país quanto agora. André, os seus amigos, o que acham sobre isso? Pô, eu não consigo entender. Pô, traficante, se fosse um traficante, eu ia ser contra a legalização, porque, afinal de contas, ia acabar com o meu negócio. Vai potencializar o negócio, vai potencializar. Ia ser comprado em qualquer esquina, ser comprado em qualquer lugar, como tudo. Você ia ter concorrência, você ia ter um mercado. Eu não estou achando que isso aí Isso é fácil, mas vende a tragédia, vende a morte. Me dá licença. Poderia... Então tem que proibir tudo. Imagina, Porque num tudo feriado tá ligado como à hoje, morte. o brasileiro é um feriado, né? Então, um monte de mortes por alcoolismo, ninguém fala muita coisa. Agora, se o cara fuma uma coisa... Mas peraí, quais são os pesos dessas medidas, por favor? Não é questão de pesos e medidas. Nós tivemos, na nossa legislação, o que estabelecido o que são drogas lícitas e drogas ilícitas. Mas isso pode ser restabelecido, não pode? A questão é que nós temos hoje Daqui um ordenamento 29 jurídico anos, que se se não mostra for, exatamente o senhor vai estar da defendendo maconha, outra da cocaína, coisa. do LSD, que se são for lícito, drogas o senhor vai hoje estar que defendendo levam outra à morte. coisa. Oi? Se for lícito daqui tanto tempo, o senhor vai estar defendendo Se outra coisa. depender de mim e do grande parte da sociedade brasileira, a grande esmagadora maioria, não vai ser lícita nunca. Isso aí é para fazer jogo. Não o senhor vai defender tá como o senhor mostrado defende? aqui. O álcool poderia ser proibido, o senhor vai deixar de defender? É o que eu disse aqui isso? agora. Tem situações em que o álcool ele é extremamente condenável. A legislação, quando nós temos mortes no trânsito... Isso não se aplica a outras coisas também? Não pode se aplicar a outras coisas? Não, nós estamos vendo aqui o caso concreto agora. Estamos vendo o caso concreto da maconha. Maconha. Bom, a gente está vendo a situação de hoje, só para trocar de assunto, por favor. Então, eu acho que, primeiro que eu acho que a questão aqui, não estamos falando de defesa da vida. Eu sou uma Até marcha. porque a Está marcha o e existe... centro gravitacional é a marcha. E é a pegando o enfoque da ou não? marcha, essa discussão, ela contém um certo de hipocrisia, porque os mesmos agrupamentos sociais que normalmente são contra a marcha,
por exemplo, se manifesta a favor da pena de morte, se manifesta a favor do armamento. A morte, a pena de morte não é a favor da morte, então, né? Não é a favor da vida. Ou o desarmamento. Para traficante, eu sou a favor da pena de morte. Mas para o traficante é uma droga pesada. Veja, traficante, o estuprador, eu acho que sou a favor da pena de morte. De armamento, sou favorável ao direito à legítima defesa também. Sou favorável ao direito à legítima defesa. Livre-arbítrio. Questão de livre-arbítrio é respeitar o regramento da sociedade. O regramento muda. O regramento da sociedade garante a liberdade tomara de que expressão. mude. Mas essa questão É desde que o livre a objeto expressão. só muda porque seja lícito. existem marchas na rua. Desde que o objeto seja lícito. Eu queria, A gente imagina só só, vota porque tem marcha na no rua. século XVIII, XVII, era ilícito fazer bruxaria e quantos foram queimados? E naquela época, exatamente a lei regrava queimar bruxas. E isso hoje em dia é legal? Isso não estava é se legal? matando Apartheid já foi pessoas. lei na África Agora do o que Sul, está se discutindo é justamente colocar na legalidade um mecanismo de morte. E a maconha na bruxaria de hoje em dia? Negativo, não dá para comparar. É porque os torquemadas não conseguem Não chegar. é questão de Da coerência. mesma maneira, há muito pouco mais ou Isso é menos muito um século, incoerente, faz acusação Estados leviana. desenvolvidos como Estados Unidos, a lei dizia que negros e brancos eram diferentes. Sim. E, por Essa sorte lei- nossa, saíram marchas à rua e as marchas não foram Mas se proibidas não e houvesse conseguiram nenhum derrubar isso. rebelde em relação à lei... Se não elas houvesse fariam as marchas, exatamente a gente não teria Se evoluído. não É houvesse gente que pensa absolutamente diferente. fundamental. Uma sociedade só pode ser considerada democrática se os seus cidadãos podem debater livremente as leis que regem aquela sociedade. Ao menos, se a Debater. marcha da família, aqueles escroteiros, aquelas bandeiras... Meu Bandeira Deus, fascista, né? aquela bandeira fascista. Então que fosse proibido também, porque pelo menos a cagada seria plana, horizontal. Então Mas agora faz uma Pernambuco também passeata teve a marcha, não é assim? contra. Teve. Então, da Se mesma maneira querem, que eu façam uma defendo... contra, Pernambuco então. foi a marcha mais transgressora, vamos dizer assim. Da mesma do maneira domingo. que a pena de Foi morte é isso? proibida Não, na ela, nossa foi, Constituição... ela não foi proibida pela justiça. Ah, mas qual Lá. foi, então, eu quero te perguntar, qual foi a cidade que não foi proibida? Porque a gente tem que ver quais as que foram, para o público saber, porque nós temos que entender que o mundo todo teve essa marcha. Sim, 237 cidades do E mundo. no Brasil, nós tivemos Brasil só não esse foi show, proibida. esse show de ditadura, não? No Brasil não foi proibida. No Recife, em Vitória, Florianópolis, Santos, porque não houve nenhuma decisão contrária. Houve um e hiato. Porto Alegre houve um salvo-conduto antecipado, né, pedido por nossos advogados e que foi concedido pela Justiça. quais as cidades do Rio Grande do que foram Sul. proibidas? Agora eu queria só comentar o seguinte: o Ministério Público ele agiu de uma maneira, né, muito complicada, porque ele só foi proibir a marcha no momento que não era mais possível, né, o recurso. E nós estamos discutindo aqui decisão de tribunal de primeira instância. Foi Nossos do advogados sábado vão pro domingo, recorrer na madrugada, e os tribunais né? superiores desse país vão derrubar a tenho proibição da certeza marcha. que os tribunais E nesse superiores sábado, vão- Espera um vão- pouquinho, Major, ouve um pouquinho vão- também. Houve um pouquinho também. E nós, no próximo sábado, em todo o país, no mesmo horário e local das marchas, estamos convocando a população para o dia de luta pela liberdade de expressão. Mesmo Todas que as Dia de cidades, luta pela no próximo liberdade de sábado, expressão, eu tô no lá mesmo batendo local. palma junto. Dia Não, de luta só pela é contra a liberdade liberdade de de expressão. Ah, não, Só não sou senhor. a favor, Eu não, sou senhor. contra O senhor traficante, diz- eu sou contra a apologia da O senhor droga. disse que quem Sou contra. defende a legalização Sou é traficante. contra. Sou O senhor não é a contra. favor Tá da fazendo liberdade apologia de expressão. traficante. Não, ele é a favor É da liberdade apologia de Eu não traficante. consigo entender. Não seja Se for hipócrita. defender a liberdade... Não seja hipócrita. For defender, O não senhor- sou o hipócrita, senhor, não. Se dependesse do senhor, Não sou. não tinha mudado nenhuma Não lei no mundo sou, até hoje. não sou, Se não. todos pensassem Aliás, como o senhor. ninguém É defende mais hipócrita, liberdade de sim. expressão do que eu, meu amigo. chamou de Só que eu não sou traficante. hipócrita, não. Alô. Não Eu não sou sou hipócrita, não traficante, o senhor é defendo traficante, não. Calma no Brasil, que o Brasil não Nem é eu defendo o nosso. traficante. Eu quero cortar Né? o financiamento. Agora, eu queria só o seguinte, vamos para o telefonema da audiência, porque nós somos muito chiques e elegantes, por favor. Alô, Relengo, aquele abraço. Quem está aí? Aquele abraço, Lobão. Aqui quem fala é Raoni Teixeira. Raoni Teixeira, boa noite, Raoni. Boa noite, Lobão. Diga lá, rapaz, externe sua opinião, pelo amor de Deus. Bom, isso que aconteceu conosco, com o nosso movimento, foi uma arbitrariedade, um ultraje à liberdade de expressão do cidadão, que tem o direito de manifestar suas ideias, e nós fomos impedidos de fazer isso. Foi você que foi preso, Raoni? Foi eu. Você que botou aquela plaquinha simpática no cachorro? Não foi não. Aquilo foi um outro rapaz, Um advogado. um advogado, me senti covarde de não estar presente, me senti covarde de não tentar impedir a prisão dele. Isso mesmo porque eu também estou sendo indiciado por apologia ao crime. Eu mesmo, fazendo jogging à noite, fui cobrado por um transeunte, para um popular, disse, pô, você, Lobão, não fez nada. Eu falei, mas eu não fui nem convidado. Continue, por favor.
Bom, eu também fui indiciado por apologia, distribuindo um panfleto junto com meu camarada Renato Cinco, que está aí presente, e mais outros 3 integrantes também. Fomos indiciados, acho que injustamente, por apologia, já que estamos pregando uma regulamentação, ou seja, se for regulamentado, o governo vai fiscalizar, não vai ser vendido para menor como é vendido hoje. O traficante não vai estar na rua, o traficante vai deixar de ser traficante, vai ser o distribuidor, o revendedor, ou vai passar a ser vendido nas claro. Cinderela. Rapaz, valeu, muito obrigado, muito obrigado. Marcelo, você você acha que você acha que a liberação vai dar asa à cobra? Eu queria fazer uma pergunta para ele. Eu queria fazer uma isso? pergunta. Liberdade de expressão, eu até concordo. Mas o objetivo da marcha é levar o uso da maconha o quê? A fins medicinais ou só fumar mesmo? Nós queremos legalizar todo o ciclo, né, da planta cannabis. Né? Tem uma coisa para o cânhamo. Peraí, um momentinho. Não, mas por favor. é para fumar, é para fumar, é para fumar mas sabe mesmo. qual que é o problema? Também. Com que objetivo? Com que objetivo? Não, mas com que objetivo fumar? Com o objetivo de diminuir a violência. Encher clínica psiquiátrica, é isso? Não, É isso? Como que não? Ele não está defendendo o uso. Ele vai Fumada. liberar, eu vou usar se eu quiser. Eu vou usar se eu quiser. Eu perguntei agora. Eu vou usar se eu quiser. Mas eu vou usar se eu quiser. Você vai usar se eu quiser. Para Fumada. todo uso, para o uso industrial, para o uso Que seja fumado, que seja... É um mal. É um mal. E você é a favor de proibir o álcool, então? Defende aí. É álcool ou maconha o assunto aqui? Não. Pode ser o álcool. Eu não bebo. Mas isso não quer dizer... Propõe a proibição do Você quer minha açúcar. opinião? O açúcar Você quer minha faz opinião? mal à beça. Açúcar? Mata um monte de gente. Você Muita gente. Você come pela açúcar? alteração comportamental, meu amigo. Pode matar de diabetes. Alteração comportamental. Momento. Com licença, eu estou completamente confuso. Não seja hipócrita você. Murilo. Você também Você não parou seja porque você hipócrita. quis, não foi? Você não quer proibir o que Ele faz sabe o mal? que eu tô falando. Ele sabe o que eu tô tratamento, falando. Se eu fumei maconha, eu sei o que eu tô falando. Então ele sabe o que Ele eu é tô um falando. em 1.000. Então, não vem que vai pra morte. Eu tô cobrando coerência, faz O mal. que tem a ver açúcar? Mas que não altera tem não altera o comportamento da pessoa, rapaz. Vai numa clínica psiquiátrica aqui pra você ver. Pode açúcar, não. Você pode Lamentável. morrer de diabetes. Então, pergunta fundamental. Ninguém está ouvindo porra nenhuma. Vocês estão falando feito... Fuma maconha pra ficar muito louco. Por favor, Tem outro vamos assunto? falar... Não tem outro vamos assunto. falar civilizadamente. Por favor, Murilo tem a coisa a falar. Todo Um mundo psicólogo. faz as coisas por prazer. Por favor, Todo mundo não. sobre a saúde. Todo Você mundo tem não. um prazer. Um momento. né? Eu não fumo, Você não sai bebo, qual não cheiro. forma? Por Com favor, prazer. gente. Que prazer. Por favor. Desculpa. Por favor. Vamos ser civilizados. Afinal de contas, não somos nenhum maconheiros aqui pra ficar fazendo essa ruaça toda, né? Murilo, por favor. E se fosse, teria que estar calmo, né? Porque a maconha diz que relaxa, né? Não, não sei. Dizem, né? Fora de si, Não, ninguém quem- fuma maconha pra assaltar banco. não sei. Murilo, por favor. Não, é só fazer um comentário. É difícil falar de maconha porque é uma droga que mexe com paixões. Tanto de um lado Sim, quanto pra outro. inexplicavelmente, diga-se de passagem. Mas aí tem um tema interessante que a gente falou aqui agora, assim, que é a incoerência da política sobre drogas que a gente tem no Brasil, fora do Brasil. É um absurdo, É uma né? política incoerente. Absurda, diga-se de O passagem. mundo é cheio de incoerências. A gente tem Mas que se adaptar a à grande incoerência. questão é ser uma política sensata. Mas peraí, Deixa eu chegar lá. incoerente, sensata... Vou explicar. Leva ao bom senso. O álcool é uma droga que causa um impacto na saúde pública muito grande. Isso é inegável. Isso é inegável. Muito mais pesada, No entanto, existe uma aceitação social do álcool que é muito grande. Vou dar um exemplo aqui, um dado. O CEBRID, é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Segundo o último estudo do CEBRID domiciliar, mais ou menos 75% da população brasileira já usou álcool. Ponto. Inclusive pessoas de menor de idade, não? Inclusive, isso é um problema muito sério. Seríssimo. Álcool direção, álcool com menores de idade. Isso tem que ser combatido. Sim. Pum. Mas a maconha é muito A gente fazer séria, o modelo do álcool, pegar uma regra de 3, extrapolar para a maconha, comete um erro. Porque a maconha é uma outra droga. Sim. Eu entendo que a maconha, ela tem que ser debatida. Tem que E os ser remédios, discutida. né? Sem dúvida. Prozac, uma porrada de coisa que Remédio ninguém para toma. emagrecimento. Já é uma loucura, não é? Um problema grave de saúde pública. ficar ligadaço. Tem que debater. Tá aí um tema interessante. Não, mas isso tudo está dentro do nosso Antidepressivo é aspecto comum, aqui. todo mundo vicia. Olha, gente, nós vamos Enfim, continuar só pra- no próximo. Peraí. Tem dois lados da moeda. Vocês não podem imaginar o que eu estou passando aqui.
Estamos de volta com o MTV Debate, hoje tratando sobre a polêmica em torno das drogas. Nós estamos aqui no comercial, coisa linda, né? Aqui as pessoas estão aqui, todo mundo defendendo com muita paixão, com muito fervor. Ok, então vamos continuar. Andréa, por favor, você, que é uma pessoa, a única lady da parada, eu queria que você desse um toque assim em relação... O que você acha em relação aos seus amigos, às baladas que você vê, a realidade que lhe circunda, que você pertence, e em relação isso comparado a essa proibição? Já está acontecendo, todo mundo usa ou não usa conforme quer, tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas. Independente de qualquer proibição? Independente de qualquer proibição. Então, assim, a proibição ela não condiz com a realidade, nem Outra se você coisa, for no certo e errado. Você acredita que as estatísticas que são colocadas, elas são verossímeis, elas são verdadeiras? Neguinho enruste, né? Maconheiro está no armário. Ninguém fuma, na verdade. Clínicas. Ninguém fuma, maconha é uma coisa horrível que mata pessoas, entendeu? Ou então o álcool é uma coisa maravilhosa que tudo bem beber um pouquinho, ou cigarro é bom para alguns. Sabe o que eu falo? Partindo desse mote dela, tudo bem, vamos dizer que tudo é muito ruim, muito feio. Eu só não consigo entender, isso eu vou falar isso pro Murilo, que é psicólogo. Você deve ter percebido, deve ter feito estudos em relação a isso. Por que a sociedade tem essa ojeriza, essa aversão à maconha, quando que a gente sabe perfeitamente que a maconha é um dos mais, muito menos pior do que o cigarro, muito menos pior do que álcool, e as pessoas põem essa configuração estarrecedora na maconha. Você pode explicar isso pra gente, independente do mal que ela faça, mas com esse fator fetichista, de tabu em relação a isso? Até o assunto é menos antes de entrar no... Eu vou só apontar assim, que eu olho para a maconha como uma droga como outra qualquer. Tão pesada quanto sem o álcool, querer por exemplo. ter uma visão libertária, nem de demonizar a droga. Nenhum, nem outro. É uma droga como outra qualquer, que provoca efeitos, provoca danos, mas você não acha que a maconha ela tem a sonoridade, ela tem um peso irreal? Sim, isso que eu quero eu entendo saber. o que você está falando. Assim, a maconha é uma droga muito poderosa, porque ela mexe com paixões. Não, ela é poderosa, por favor. O público tem que dizer, é poderosa no sentido semântico, mas não no sentido químico, não é verdade? Não, temos maconha poderosa. A maconha hidropônica hoje, que é uma maconha potencializada, ela é poderosa. Opa! Não, ela é poderosa, mas não é como o álcool. Opa, muito mais do que o álcool. Muito mais. Muito mais. Vale pegar um gancho, então aí falar eu não de acredito efeitos, nas pesquisas, eu não sei quem está falando. Por favor, eu queria saber dos danos. Dizem que maconha faz mal para os dentes. Não, falando sério, por favor. Eu colocaria o principal da maconha, que sim, o uso frequente da maconha, o uso constante da maconha vai trazer danos cognitivos, danos à memória e à atenção. Principalmente para um jovem que está em idade escolar. Isso é o seguinte, ao pulmão também, faz mal também ao pulmão. Faz mal para os dentes também. O pessoal diz que ele faz... Só concluir. Tá bom. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é que para pessoas que têm predisposição a doenças do tipo transtorno psicótico, a maconha pode precipitar isso daí, pode desencadear. É verdade. Por exemplo, eu quero suscitar... Uma outra é que ela causa dependência. Assim, esses são os principais. O que eu quero dizer aqui é que a maconha, de maneira alguma, ela é chá verde. Ela é uma droga como outra qualquer. Sim, mas ninguém aqui está querendo dizer que é o bem fazer contra um o juízo mal. moral dela, falar que ela é o demônio ou falar que ela... Mas você não acha, isso que eu queria dizer para você, com todo o seu conhecimento clínico em relação a tudo isso, você não acha, eu estou perguntando, que há uma demonização, uma coisa maniqueísta, um fetiche, uma obsessão da sociedade em relação a isso, além de todos os malefícios por causa do resultado. Não. Eu estou dizendo além... A tragédia que a sociedade vive em função da droga. Eu só quero saber além do resultado. Tá entendendo? Porque tem um resultado. Estou falando, concordando. Então, vamos concordar que tem malefícios, mas eu quero falar com o psicólogo. Murilo, você não acha que, além desses resultados maléficos, há uma hipervalorização, principalmente da maconha, no sentido do fetiche, do tabu, ou não? Eu estou errado? Eu não sei se dá para falar só da maconha, falar de drogas. Sim, não, eu estou falando da maconha, a sonoridade musical, a maconha em si. É uma maneira de se olhar. É uma porque nós estamos falando sobre a maconha aqui, porque não está em pauta a gente liberar cocaína. Eles estão falando de promover essas merdas de marcha. Que é isso?
Merda de marcha, gostei do nome. Mas o negócio é que as pessoas, mesmo que eu penso assim, as pessoas têm direito de poder se olhar, eu acredito nisso, eu quero marchar. Você pode defender seu candidato merda. Você pode defender seu candidato merda. Mas é lógico, mas na política tem muita merda mesmo. É a mesma coisa de Não é a mesma coisa, não. Não vem confundir traficante e droga. Não é, não. Não é nada disso. Contra, então, é liberdade do mesmo jeito. Não é, não. Defender traficante, defender droga, defender a maconha. Olha a bagunça. Só tá chamando um monte de gente de bem, de traficante desse jeito. Só tá chamando Evandro Lizzi Silva, grande jurista brasileiro, defendia a legalização. Senador Eduardo Suplicy, senador Jefferson Pérez, prêmio Nobel da Economia, Milton Friedman. Está defendendo um negócio, o maior negócio no mundo hoje. Maior que o negócio financeiro hoje é o narcotráfico no mundo. 800 bilhões de dólares no ano por isso que nós queremos a legalização. Quem está fazendo isso está fazendo apologia na defesa de traficante mesmo. Atenção. Quem defende o tráfico é quem defende a proibição. Por favor, vocês não repararam? Vamos ver quem banca suas camisetinhas aí, meu filho. Vocês não estão reparando, vocês estão falando a mesma língua. É evidente que se proibirem, é evidente que vai acabar a violência, porque não vai haver traficante. Imagina, o traficante, ele é o filho da proibição. Claro. Se você não proíbe, não existe traficante. Você vai encontrar isso é simplista. Isso aí no discurso é maravilhoso. Na prática, são milhares e milhares de vidas que nós estamos perdendo. É negativo. Por favor, na época da lei seca, se fabricava clandestinamente o álcool. Agora, quando foi liberado o álcool, as grandes fábricas estão lá fabricando. A mesma coisa acontece com a maconha. Por favor, Murilo. Eu penso um pouco diferente aí nessa questão da violência, porque a violência é um fenômeno muito complexo. Muito complexo. Que vai ter por detrás da violência, vai ter desigualdade social, vai ter exclusão. Isso com a liberação, você fala? Não, a violência é um fenômeno muito complexo. Sim, mas e a liberação não assim, passo para acabar com a violência? Se você legalizar, no caso, as drogas ou, no caso, a maconha, eu entendo que não vai diminuir a violência. Você vai diminuir a violência ligada ao uso da droga. Mas a grande violência nos morros é por causa disso. Você não vai diminuir a violência. Não vai. Não vai diminuir a violência. Eu acho que é uma visão até um pouco ingênua você pensar que o traficante vai parar de vender droga e vai vender rosa. Disseminação de uso de drogas gera violência. Disseminação de uso de droga aliado à miséria social e a impunidade gera violência. Que nunca foi tentado. Pode se afirmar que vai gerar violência. A Holanda não é um país mais violento que o Brasil. A Holanda é um país mais violento. A Holanda é um país mais violento que o Brasil. Peraí, vamos organizar a bagunça. É um país de terceiro mundo? Atenção. Na Suécia. Não é educação lá. Gente, peraí. Desse tamanho. Alô. Desses comparativos, atenção. Ao nível social. Atenção, assim não é possível. Tá? Sica. Então, em relação à violência, se vai reduzir a violência, não é uma questão muito controversa e é algo que não foi tentado. Então, eu não posso afirmar que sim nem que não. Nós não tentamos viver sem a proibição ainda para saber quais seriam os resultados. Outros países já tentaram, outros não tentaram, são contextos sociais diversos, não quero fazer a comparação. Então, é realmente complexo. O que a gente tem que pensar é aquilo que eu já voltei ao caminho. As sociedades elas têm um caminho de evolução natural que tem que ser perdido. E o caminho de evolução natural ele passa por transformações, por caminhos diferentes, por tentar sair de um pensamento único, de uma voz única. Não é? O Major Olímpio falou, o tráfico e o crime financeiro. O tráfico e o crime financeiro, hoje em dia, eles estão unidos. Porque o sistema financeiro ganha muito dinheiro lavando o dinheiro do tráfico. Mas o tráfico ainda é melhor negócio. É o mesmo negócio. Mas peraí, se for proibido não há mais tráfico. Exatamente. Se for liberado não se for liberado, mas como não? O negócio é peraí. Contrário, Lobão. Mas peraí, um momento. Agora, peraí, deixa eu falar. Pelo amor de Deus. Peraí, um momento. Peraí. Não precisa mais lavar o dinheiro. Lei seca. Então nós vamos permitir, Aula. Está liberado o comércio da morte aqui, que a droga está comercializando a morte. Deixa eu falar, perguntar. Na lei seca era proibida a bebida alcoólica. Quando ela foi liberada, acabou. Acabou a violência. Não acabou, não. Não, a única herança foi a acabou, não. Não acabou, não. No sentido, acabou, claro que acabou. Bom, não acabou. Migrou para as drogas, porque as drogas continuaram proibidas. Claro, migrou. É isso aí. É isso que você quer matar a vaca para acabar com o carrapato. O que é isso, meu senhor? Murilo. Que conversa é essa? Por favor, Murilo. Mesmo no caso do álcool, óbvio que não dá para comparar, mas o álcool se tem a produção legal e se tem a produção ilícita também de álcool. Como assim, absinto, essas coisas? Não, a produção caseira, a produção vendida sem regulamentação, mas clandestina. É mais pancada, é uma coisa mais bate. A gente não sabe a quantidade disso daí, não sabe, não está muito claro mas isso daí é uma coisa estatisticamente muito pouco não em país desenvolvido.
Não? Em país subdesenvolvido tem um impacto grande. A gente não sabe dizer exatamente qual. Estatisticamente você não consegue. É grande. Eu não sei te falar. Se eu falar, possivelmente eu vou falar uma bobagem do número. Eu prefiro não falar para não... Mas a droga legalizada, ela tem pelo menos então, um só controle de saúde e tudo mesmo mais. pensando num cenário que é hipotético, a gente não sabe, não foi feito. Legalizando, por exemplo, a maconha. Então, para legalizar a maconha, a gente teria que ter um controle de qualidade, teria que ter um local para vender, que pague imposto. Criar a Droga Brás, a Agência Brasileira de Drogas. Major, eu quero fazer uma pergunta para o Murilo. Isso tudo custa. Murilo, eu quero fazer uma pergunta objetiva para você. Uma coisa que me indigna é simplesmente assim, por exemplo, eu conheço um monte de pessoas que não fumam maconha e estão, pelo menos, mesmo que estejam erradas, Major, estão assim achando que a liberação da maconha pode estar errada, mas pode acabar com a violência. E o que eu acho absurdo, violento e nefasto é o fato de estigmatizarem qualquer pessoa que se levante a favor da maconha como um maconheiro e a favor dos traficantes. Por favor, eu quero que o senhor... O maconheiro é vítima do traficante. Eu estou aqui perguntando para ele. É vítima. Depois eu falo com você. Fala, por favor. Esse não é um assunto muito esquisito? Não é uma maneira muito esquisita de abordar esse assunto? Um tema que envolve paixões, é um tema difícil, Mas, tabu. Mas nós somos racionais. Somos racionalmente falando. Debate. Vamos alijar as paixões. Racionalmente falando, não é um absurdo? Sim, é um debate. A saída é debate. Eu quero dizer assim, não é um absurdo? Não é? Marcelo, você não acha um absurdo, mesmo sendo contra, como por exemplo, assim, eu posso ser absolutamente contra fumar maconha, mas eu vou lutar até o último momento para que a pessoa tenha todo o direito de externar a sua expressão. Você não acha isso um absurdo a pessoa ser estigmatizada? Não pode falar porque você é assim, assim, assim. Tanto que a gente falou da marcha, que eu acho que é um movimento democrático, respeito. Este é o nosso ponto de debate, é a marcha. Marcelo. Eu nunca disse que maconheiro é bandido. Não. Nunca falei isso. Não estou falando. Agora, a expressão que eles estão usando dessa maneira, eles estão contrariando a lei, pelo que eu sei. Essa marcha. Porque é uma apologia. É uma apologia. É justamente para que a lei caia. Não estamos. É uma apologia. Porque o objetivo deles é a maconha fumada. Se fosse uma maconha medicinal, se fosse medicinal, ainda vai lá. Mas é fumada. É fumada. Qual é o problema? Essa é a questão. É mais um mal. É mais um mal. É mais um mal. Só isso. Se você falasse para mim que você está fazendo a sua marcha pelo uso medicinal, eu até me calaria. Mas não é esse o objetivo. Todo uso. É pela legalização de todo uso. Fumada. Todo uso. É isso, o uso. Droga. Também fumado também. Podia ter a redenção do Nordeste. Mas isso não caracteriza apologia. Caracterizaria apologia se eu tivesse falando assim. Maconha, Usem maconha. É saudável Fumem fumar maconha. Nós maconha? não É estamos saudável fumar Não é maconha? saudável. Contra a paz Não é social. saudável. Crime contra a paz social. Artigo 287 do Código Penal. Crime contra a paz social. Artigo 287. Imagina, se eu estivesse sozinho, Isto é deselegante. Eu vou pro break, por favor. Olha, por favor, educação para o telespectador. Atenção, nós temos que falar com alguma consciência. Não vão achar que nós estamos malucos. Vão achar que a gente tomou um ácido aqui. Vamos pro break, senão vão achar que a gente está muito louco aqui. Com licença. Hoje tem que falar, tá difícil. Meus amigos, eu tô aqui muito atarefado e eu tô aqui tentando ser democrático porque tem várias pessoas aqui mandando, externando suas opiniões e aqui eu vou tentar ser assim, maconha liberar, não libera, marcha, aquelas coisas, né? Então aqui, Luke Gomes diz assim, vivemos numa sociedade democrática, oprimir uma manifestação política é um retrocesso à liberdade de expressão que possuímos graças ao artigo 5º. Muito erudito da sua parte, valeu, Luke. Vamos para uma outra aqui, Diego Dias, apoio ao uso da erva. Se o cigarro é legalizado, a maconha deveria ser também, porque o cigarro mata e a maconha também. Qual a diferença? Cada um tem que ter a consciência de saber usar. Só por causa de uma erva formamos guerras, desgraças e mortes. Foi interpretação minha, evidentemente. Mas aqui, assim, ó, esse Luke Gomes mandou vários. Muito obrigado, Luke Gomes. Aqui. Eu tenho que falar uma coisa contra, que tem poucos contra aqui. Mas vamos fazer. Aqui, ó. Essa aqui do Gustavo, muito poético. Tem que oprimir mesmo. Já basta os malucos alienados, imagine se for liberal. Realmente muito poético. Daniel, com certeza discutir. Devemos abrir nossas cabeças a pensamentos diferentes e sempre procurar saber o outro lado da história.
Como todas as coisas do mundo tem um lado bom, o lado ruim, o lado A e o lado B. Esse lado A e B foi interpretação. Proíbe, claro que proíbe. É velho, não dá para ser liberal. Então, assim, por exemplo, eu quero saber agora, sabendo que está dando uma parcelhama muito grande. Agora, eu vou perguntar à mesa, nós temos pouquíssimo tempo. E no ano que vem, 5, vai rolar mais uma marcha dessa? Eu quero dizer que eu já participei de uma marcha dessas há 3, 4 anos em Salvador. E eu tenho que deixar isso bem claro, porque, afinal de contas, eu sou um mediador um pouco parcial. Por favor. Eu acredito que vai rolar. É importante as pessoas saberem que o Ministério Público em todo o país entrou com as proibições num prazo muito curto. Não deu tempo da gente recorrer. Covarde, Então covarde! nós vamos recorrer. Nossos advogados estão recorrendo em todo o país dessa proibição. E eu tenho certeza que com os recursos chegando aos tribunais superiores, os tribunais superiores não vão ter a coragem de violentar a Constituição brasileira, de violentar o artigo 5º, que garante a liberdade de expressão e a liberdade de reunião. E por falar em liberdade de expressão, por favor, Major, essa foi chiquérrima. Continua. Agora, a parte, depois que ele falou isso tudo, pode falar aí. Olha, eu tenho certeza absoluta que os tribunais superiores vão ratificar a posição dos tribunais regionais, justamente porque não dá para se falar que vai se fazer uma reunião para se discutir legalização de drogas, quando nós temos a sociedade completamente assolada pelas drogas aí. Então não adianta isso. Eu tenho certeza. E o Ministério Público é o fiscal da lei no nosso país. Ok, Major, eu é o fiscal da Constituição. E não adianta. Não é nada disso. Terminar, hein? É simplesmente então é o seguinte, por favor. Então é o seguinte, pensem, meditem. É o seguinte, viva a liberdade de expressão. Abaixa a maconha. E abaixa toda a baixaria. E, por favor, abaixa sejam inteligentes e sejam livres. E boa noite.